Tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda videoaula dos exercícios da nossa apostila dos alunos do segundo ano do ensino médio. E vamos começar então com o exercício número 5, que diz o seguinte: em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 12 litros a 293 Kelvin. Se este gás for aquecido a 302 Kelvin sob pressão constante, isso é muito importante você perceber, seu volume será... Esse exercício, ele fala algumas coisas interessantes. Primeiro, ele diz que o volume é de 12 litros, mas não importa aqui a unidade de medida. Ele não está colocando como metros cúbicos, igual a gente tinha visto antes. Então, quando você der a sua resposta em volumes, você também dará em litros, a mesma unidade de medida dita anteriormente. Então, ele diz a temperatura, que está a 12 litros, que é 293 kelvins, e qual vai ser o novo volume a uma outra temperatura sob pressão constante. Então, isso aqui é uma transformação isobárica. O que a gente vai fazer? Vai colocar na fórmula, vai fazer o exercício. Apenas isso. Vamos para o quadro, então. Eu vou chamar aqui, então, A de inicial e B de final. Isso é o que eu costumo fazer. Se você quiser colocar como 0 e 1, 1 ou 2, árvorezinha, coraçãozinho, qualquer coisa que vocês quiserem colocar como índice, tanto faz. Eu coloco A e B porque eu gosto de A e B. Então, olha, pressão em A vezes volume em A, dividido pela temperatura em A, tem que ser igual pressão em B vezes volume em B, dividido pela temperatura em B. É a formulazinha que a gente sempre está vendo aqui. Nem mais, nem menos. É sempre a mesma fórmula. Ele diz que a pressão é igual, não diz? Então, o que eu posso fazer com as pressões? Eu posso cortar da minha equação. Não preciso dela. Então, quem eu vou substituir? Eu vou substituir os valores do volume e da temperatura. Quanto que vale o volume no estado A? Ou seja, na parte inicial do exercício. Ele diz lá, o volume ocupa 12 litros. Então, a gente vai colocar aqui, 12 litros. Vamos colocar desse jeito antes de substituir na fórmula. E a temperatura no ponto A? A temperatura no ponto A, ele diz aqui que é de 293 Kelvin. Então, a temperatura no início é de 293 Kelvin. Vamos colocar aqui também para a gente lembrar. E a temperatura no ponto B, ele diz que ele vai ser aquecido, olha, até 302 Kelvin. Então, vamos colocar aqui 302 Kelvin. E o volume no ponto B é justamente o que ele quer descobrir. O que a gente vai fazer então? Vai fazer apenas a substituição e a conta. Então, aqui em cima eu vou colocar o volume de A. Então, vai ficar 12 dividido pela temperatura em A. Temperatura em A, 293. Então, vou colocar aqui, ó, 293. Sinal do igual é igual a... Aqui em cima agora o volume de B, eu não sei quem é, não sei quanto que é, então apenas repito. E aqui embaixo a temperatura de B, porque está aqui embaixo na fórmula. Então, 302. O que eu tenho nesta parte aqui? O que vocês conseguem observar, então? Que isso aqui é uma igualdade de frações. E sempre que houver uma igualdade de frações, eu multiplico cruzado. Sempre desse jeito. Multiplico cruzado. Começando sempre pela incógnita, tá? Sempre melhor começar pela incógnita. Então, vai ser, vou escrever até em verde, continuar. VB vezes 293, né? Ou 293 vezes VB, igual a 12 vezes 302. O 293 aqui está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E aqui a gente faz essa conta de multiplicação normalmente. VB vai ser igual a 12 vezes 302, que dá 3.624, dividido por quem? Por 293, né? Que saiu daqui multiplicando e vai ter que passar para baixo dessa conta dividindo. Então, dividido por 293. Então, dessa divisão de 3.624 dividido por 293, nós temos um valor aproximado de 12,37 litros. Então, essa é a nossa resposta, 12,37 litros. E acabou a questão 5. Vamos, então, agora para a questão número 6. A questão 6, nós temos um gráfico, conforme a gente pode ver aí. No eixo vertical é a pressão e no eixo horizontal são os volumes. Então, é um gráfico PV. E aqui está escrito também que essa curva em azul que está aqui, ela é uma isoterma. O que significa? O que a gente tem que lembrar da curva isoterma? Que a temperatura em todos os pontos que passam em cima dessa isoterma são temperaturas iguais. Então, repare que esse ponto aqui ele está chamando de 1,
e esse ponto aqui embaixo ele está chamando de 2. O que eu posso ter certeza, então? Que a temperatura 1 é igual à temperatura 2. Então, vamos colocar isso aqui no quadro, olha, que é muito importante lembrar. Então, temperatura 1 é igual à temperatura 2. Quanto que vale a pressão no estado 1? Agora, ele não está chamando de A e B, né? Ele já está colocando 1 e 2. Então, a gente vai respeitar isso. A pressão no estado 1, a gente joga por eixo das pressões e vê quanto. Quanto que está aqui? 10. Então, a pressão no estado 1 é 10 o quê? 10 atm, 10 atmosferas. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 10 atm. E o volume no estado 1? O volume no estado 1, a gente joga lá por eixo dos volumes, que está dando quanto aqui? 2 o quê? Litros. Então, a gente coloca lá, ó, 2 litros. E a pressão no estado 2? Vamos lá para o estado 2 para ver. A pressão no estado 2 a gente joga para o eixo das pressões. E aqui a gente está observando 5 atm. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 5 atm. E o volume no estado 2? O volume no estado 2 a gente joga para o eixo dos volumes. E ele diz que é apenas V2. Ou seja, ele não sabe quanto que é. Vamos ler então agora todo o enunciado, né? O gráfico acima mostra a isoterma de uma quantidade de gás que é levado de um estado 1 para um estado 2. O volume do estado 2 em litros ele está pedindo então para calcular o volume do estado 2. Então, a gente observou o gráfico e leu esse gráfico. Da leitura do gráfico, nós tiramos todos esses dados que estão aqui. E agora, o que a gente vai fazer com esses dados? Então, nós vamos aplicar na fórmula. P1V1T1 é igual a P2V2T2. Ele diz que T1 é igual a T2, ou seja, as temperaturas são iguais. Se são iguais, o que a gente pode fazer? Cortar. E agora a gente vai substituir. Quanto que vale P1? P1 vale 10, vezes V1. V1 vale 2, igual a P2, que vale 5, vezes V2, que eu não sei quanto que vale. Pronto. Fica fácil, então, resolver essa equação. 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Dividindo quem? 10 vezes 2, que vale 20. Então, fica 20 dividido por 5. E 20 dividido por 5 é igual a 4. 4 o quê? 4 litros. E pronto, nós resolvemos a questão número 6. Creio eu que não temos nenhuma dificuldade para fazer isso, né? Mas, se você sentiu alguma dificuldade em resolver esse exercício, novamente eu falo. Preste atenção no gráfico, faça a leitura correta, lembre-se sempre da fórmula, faça a substituição de forma correta na fórmula e depois que você fizer a substituição, você terá uma equação muito simples de ser resolvida. Letra para um lado, número para o outro. Resolvendo essa equação, você vai encontrar a resposta da sua questão. Simples assim. Vamos então para a número 7. A número 7 é uma questão de marcar e ela começa da seguinte forma. A equação dos gases perfeitos relaciona as chamadas variáveis de estado. Quais são essas variáveis de estado? Então, o que eu tinha falado para vocês na parte teórica, que os gases perfeitos dessa equação de transformação gasosa, ela se dá na transformação de um estado, vamos até para o quadro para vocês virem melhor, sempre se dá de um estado inicial para um estado final. E esse estado vai ser caracterizado por suas variáveis de estado, que são a pressão, o volume e a temperatura, que ela vai variar desse estado para o próximo estado, onde a gente vai ter também pressão, volume e temperatura daquele estado. Então é isso sempre que vocês têm que lembrar, a relação das variáveis de estado inicial com as variáveis de estado final, que é representado pela Lei Geral dos Gases Perfeitos que a gente tinha visto, PVT, PVT, dessa forma, onde esse aqui é o estado A e essa outra parte é o estado B. Sabendo disso, fica fácil resolver a questão número 7. Então, quais são as variáveis? Pressão, volume e temperatura. Exatamente isso que a gente tinha falado. Vamos para a letra B rapidinho. Pressão, temperatura e gás. Não, gás não é uma variável de estado. C. Volume, gás e temperatura. Novamente, gás não é uma variável de estado. Número de mol, gás e volume. Número de mol, temos que tomar cuidado com isso. Número de mol é dessa outra fórmula que eu falei para vocês que vocês iriam ver em química. PV igual a nRT. Está aqui o número de mols. Ele faz parte também da minha equação. Mas, no caso aqui, ele não vai ser uma variável de estado e nem o gás que está aqui. Então, sempre onde tiver a palavra gás, você pode esquecer que gás não é uma variável de estado. Então, 7 só pode ser a letra A. Pressão, volume e temperatura. Muito simples, né? Vamos então para o número 8. UFAM AM, Amazonas, né? Analise as seguintes afirmativas a respeito dos tipos de transformações ou mudanças de estado de um gás. Então, está falando
nessas afirmações que vão vir aqui, elas vão falar a respeito dos tipos de transformações. Ou seja, aquela que o volume é constante, pressão constante, temperatura constante, que não troca calor, tá? Então vamos ver se alguma dessas está corretas ou não. 1. Em uma transformação isocórica, o volume do gás permanece constante. Correto. Isocórica ou isovolumétrica ou isométrica, todas essas nomes diferentes para a mesma coisa, o volume do gás permanece constante. Então, a 1 está correta. Vamos para 2. Em uma transformação isobárica, a pressão do gás permanece constante. Correto. Isobárica, pressão constante. Então, a 1 e 2 estão corretas. Vamos ver 3. Afirmativa 3. Em uma transformação isotérmica, a temperatura do gás permanece constante. Correto. Na transformação isotérmica, a temperatura do gás permanece constante. Então, 1, 2 e 3 estão corretas. Vamos para a afirmação 4. Em uma transformação adiabática, variam o volume, a pressão e a temperatura. Sim, correto. Na transformação adiabática, nós podemos variar todas as variáveis do gás, volume, pressão e temperatura. Então, todas estão corretas. Com relação às 4 afirmativas acima, podemos dizer que só a 1 e a 3 são verdadeiras? Não. Letra B, só a 2 e 3 são verdadeiras? Não. Letra C, 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras? Correto, né? Que nem a gente viu, todas elas estão corretas. Isocórica, volume constante. Isobárica, pressão constante. Isotérmica, temperatura constante. E a diabática, qualquer uma das coisas pode variar. Então, número 8 só pode ser a letra C. Vamos para o número 9. A questão número 9 também é uma questão de analisar o gráfico. Então, temos que tomar cuidado a fazer essa análise. Está um pouco apagado aqui, mas essa parte aqui de baixo é temperatura 1 e essa parte aqui de baixo é temperatura 2. Tá? T1, T2. Antes de ler a questão, vamos fazer uma análise rápida desse gráfico que está aqui. O que eu posso fazer de análise do gráfico que está ali? Eu vou passar para o quadro para a gente poder ver melhor. Eu dei um zoom bem grande aqui, então ficou um pouquinho falhado, mas eu vou acender para vocês verem. Aqui é o volume 1, essa parte aqui é o volume 2, aqui está T1, aqui é T2, aqui é pressão 1, pressão 2, pressão 3, aqui é o ponto A, ponto B, ponto C. E tem uma setinha para cima aqui, e essa setinha está vindo aqui para baixo. Vamos então, conforme eu falei, fazer uma análise melhor desse gráfico. Vamos então lembrar da parte teórica. Se eu tenho escrito que essa parte aqui é T de temperatura, então essa curva que está aqui e essa curva também aqui de baixo, elas só podem ser isotermas. E todos os pontos sobre as isotermas têm temperaturas iguais. Então, quais são os pontos sobre a mesma isoterma? Aqui no caso, na isoterma 1, eu tenho A e B sobre a mesma isoterma. Então, de cara, eu sei que a temperatura de A é igual à temperatura de B. C não está sobre a isoterma 1, está sobre a isoterma 2. Então, C tem temperatura diferente de A e B, mas é maior ou menor? O que eu falei com vocês? Que a temperatura cresce nessa diagonal para cá, para as isotermas mais acima. Então, a temperatura de C é maior do que as temperaturas de A e B, porque está numa isoterma acima. Então, TA igual a TB, mas ambos são menores do que a temperatura de C. Outra coisa que eu posso observar também. Repara que B e C estão numa vertical, correto? E eu falei para vocês que sempre num gráfico PV, aonde a gente observar que eles estão sobre uma vertical, os pontos estão na vertical, isso quer dizer então que B e C está passando por uma transformação isocórica, porque eles passam sobre o mesmo ponto nos volumes. Então, BC, de B para C, é uma transformação isocórica. De A para B é uma transformação o quê? É uma transformação isotérmica, porque está sobre a mesma curva das isotermas. Então, de A para B, isso eu tenho certeza que é uma transformação isotérmica. Pronto, está aqui no cantinho, mas dá para vocês enxergarem. Então, de B para C é uma transformação isocórica, de A para B é uma isotérmica. Eu sei que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Eu sei que essa temperatura de A é igual à temperatura de B, mas é menor do que a temperatura de C. Então, eu fiz muitas análises aqui. Eu posso fazer as análises de pressão para saber também em qual ponto a pressão está diminuindo ou aumentando. Ó. Da transformação de A para B, a pressão está diminuindo, porque está indo para baixo aqui, olha, tá vendo? Está indo para baixo, porque no eixo vertical também está indo para baixo. A pressão está diminuindo. De B para C, como está indo para cima,
a pressão está aumentando. Todas essas análises eu tenho que fazer, se possível, antes até de ler a questão. Se você quiser ler a questão antes de fazer a análise, você pode fazer. Mas eu acho interessante sempre a gente pegar a questão, ver, fazer toda a análise do gráfico e depois a gente dá uma lida na questão. Porque aí a gente vai entender o que a questão fala. Então vamos voltar para a questão para verificar qual é a alternativa correta. Então, conforme vocês podem ver agora, vamos ler a questão, né? O FOPMG, Minas Gerais. Considere o gráfico a seguir que descreve o comportamento da pressão e do volume de certa massa de gás ideal. Então está aqui, a gente acabou de fazer todas aquelas análises. Vamos então ver qual a alternativa que melhor relaciona com essa análise. Com relação às transformações mostradas acima, podemos afirmar que a transformação BC isobárica, então, que nem a gente tinha falado antes, BC, aqui olha, BC não é isobárica, BC é isocórica. A transformação AB é isotérmica, correto. A transformação AB, que nem a gente tinha colocado, é isotérmica. Então, por enquanto, a letra B é a mais correta. Letra C, há uma mudança drástica do volume na transformação BC. Não, a transformação BC não há mudança nenhuma no volume. O volume de B é igual ao volume de C, por isso que é isocórica. Então C está completamente errado. D, a temperatura no ponto A é maior do que a temperatura no ponto C. Errado. A temperatura no ponto C é maior do que a temperatura no ponto A porque está numa isoterma mais alta. Letra E, a pressão diminui de B para C. Novamente, a pressão não diminui. A pressão, que nem a gente pode observar, está aumentando de B para C. A gente fez essa análise. Então, letra E está errada, sobrando apenas a letra B. Vamos então, só para fechar a videoaula de hoje, fazer a número 10, que é bem rapidinha, muito simples. O FMS-MS. Sem variar sua massa, um gás ideal sofre uma transformação a volume constante. É correto afirmar que... Então, se é volume constante, que transformação é? Isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, tá? É isso que vocês têm que lembrar. Letra A, é uma transformação isotérmica? Não, não é isotérmica. Letra B, transformação é isobárica? Não, não é isobárica. Volume constante, isocórica. Então, letra A e letra B está errado. Letra C, o gás não realiza trabalho. Quando a transformação é isocórica, ou seja, volume constante, o volume não muda, não há realização de trabalho. É só vocês lembrarem um pouquinho do que a gente havia falado nas aulas lá no primeiro bimestre. Vamos voltar para o quadro só para vocês lembrarem. Quando eu falei com vocês lá no primeiro bimestre, eu coloquei esse desenho aqui. Você tem um recipiente que contém um êmbolo, né? Esse recipiente contém um êmbolo, e esse êmbolo pode se mover para cima ou para baixo. Então, quando o gás que está aqui dentro, ele se aquece, ele vai fazer uma força sobre esse êmbolo para empurrar o êmbolo para cima. E a gente chamou esse movimento do êmbolo para cima de trabalho realizado pelo gás. Então, o que é trabalho? O que eu falei com vocês sobre o que é trabalho? Sempre que uma força desloca, ou seja, faz um objeto se mover, ou seja, a força desloca o objeto, é porque essa força realizou trabalho. Então ela realiza trabalho. Mas o que é o gás empurrar isso aqui e realizar trabalho? Se o gás está empurrando o êmbolo, é porque o volume que estava aqui era um volume inicial, o êmbolo foi um pouco mais para cima, o desenho está meio feio, mas vai ficar desse jeito mesmo, alterando o volume. O volume mudou então. O volume não é mais o mesmo. Então, sempre que há essa alteração no volume, há a realização de trabalho. Então, se não houver a variação do volume, não há realização de trabalho. O êmbolo não se move. Então, lembre-se sempre disso. Se o volume muda, é porque tem trabalho sendo realizado. Tem uma força que está deslocando o objeto. Se o volume não muda, essa força não existe e o trabalho, então, também não existe. Não há trabalho. Então, quando o volume é constante, letra C, o gás não realiza trabalho, está correto. Vamos para a letra D para verificar se existe alguma outra alternativa melhor. D. Sua pressão diminuirá se a temperatura do gás aumentar. Não. Se a temperatura aumentar, vai aumentar também a pressão do gás. Então, a pressão não vai diminuir se a temperatura do gás aumentar e o volume permanecer constante. Letra E. A variação de temperatura do gás será a mesma em qualquer escala termométrica. Isso não faz o menor sentido. O volume ser constante, então a temperatura do gás vai aumentar em qualquer escala termométrica. Isso não faz sentido nenhum, tá? Então, a alternativa que melhor descreve a questão 10 é a letra C. O gás não realiza trabalho.
Então, se o volume é constante, ou seja, não muda o volume, não existe esse trabalho sendo realizado ali. Então a gente fica por aqui na videoaula de hoje. Não se esqueçam de estudar. Se não entendeu, veja novamente, com calma, anote as suas dúvidas. Sempre o trabalho de estudo, mesmo que vocês estejam vendo um vídeo, vocês têm que fazer anotações do que vocês entenderam, anotações das dúvidas, porque é assim que se estuda. Façam os exercícios matemáticos, dê uma olhada novamente nos vídeos teóricos, façam perguntas para mim na plataforma Google Classroom e não se esqueçam sempre de se cuidar. Fiquem em paz e até mais.